Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Novo Guideline da American Thyroid Association 2025 sobre carcinoma diferenciado de tireoide. Meus amigos, finalmente foi publicado o tão esperado guideline da Associação Americana de Tireoide sobre câncer diferenciado de tireoide. A gente já vinha aí há mais de um ano falando sobre isso nos congressos. Eu acho que mais de 2, viu? Certo, acho que tivemos podcast aqui sobre isso, Eric, falando sobre o que vinha pela frente, né? Quais eram as expectativas para esse novo guideline. E finalmente ele foi publicado, trazendo mudanças importantes em relação a condutas, na verdade mudanças sobre várias coisas, mas a gente vai focar aqui nas condutas, novas condutas que envolvem o carcinoma diferenciado de tireoide. Até porque o guideline é gigante, dá pra gente fazer 10 podcasts, sim. Temas variadíssimos. Como nós temos aí 10 anos, né, desde a última publicação, então teremos aí 10 anos para ir processando também esse documento, mas o que é que muda a nossa prática a partir de agora? Quais são os principais pontos? De novo, para a prática, para o endocrinologista que atende pacientes com câncer diferenciado de tireoide. A gente vai trazer novidades sobre vigilância ativa, sobre modalidade preferida da cirurgia, se é lobectomia, se é tireoidectomia total, novas recomendações sobre classificação do risco de recorrência que mudou, supressão de TSH, indicações de radiodo. Vejam que são vários tópicos super importantes. Mas, Luciano, vamos começar trazendo uma introdução sobre esse tema. Existem alguns conceitos que se repetem muito em qualquer discussão que envolve carcinoma diferenciado de tireoide. Explana para a gente assim, quais são os conceitos principais sobre essa condição. Então, assim, os conceitos que a gente tem que levar em consideração sempre é que a importância do tema, né, é a neoplasia endócrina mais comum, quando a gente fala de câncer relacionado ao sistema endocrinológico, seria o câncer de tireoide. A gente tem, por exemplo, em mulheres, algumas classificações colocam como o quinto tipo, a quinta neoplasia mais comum, é um número bem, bem expressivo, e essa relação de agressividade relativamente baixa, né, em relação à mortalidade, em relação a maiores complicações. Por isso que todos esses pontos que a gente vai abordar em relação a tratamento, em relação à classificação, tem que levar esse fato em consideração. Como o risco de morte é baixo, a gente vai trabalhar muito mais com recorrência, com recidiva, com como acompanhar, e a gente precisa, de certa forma, ser menos intensivo nas condutas. Eu acho que o guideline, de forma geral, ele desintensifica bastante em relação ao documento anterior, né? Ele é um pouquinho mais paciente em relação a você indicar, por exemplo, vigilância ativa, que não precisa necessariamente operar imediatamente, é aquele paciente que pode ficar ali sendo supervisionado com ultrassonografia, não precisaria operar imediatamente, a questão de indicar ou não o radiodo, a questão da extensão da cirurgia ser menos agressivo, de repetir o radiodo, né, assim, ter um certo cuidado em relação a indicar novamente uma nova dose. Então as classificações estão todas menos intensivas, menos agressivas, e as condutas subsequentemente seguem a mesma linha, né? Então o conceito principal que a gente tem que botar na cabeça para quem não trabalha com câncer tireoide tão frequentemente é que a gente deve ter paciência para definir melhor conduta, não precisa assim ter pressa, não precisa acelerar as coisas e acabar antecipando uma conduta e exagerando, né? Que era uma coisa relativamente comum. A gente vendo hoje como a gente conduzia, né? A gente vê como era, de certa forma, exagerado as condutas. Maravilha. Eric, diga aí, Ícaro. Antes de falarmos sobre cirurgia, modalidade cirúrgica, existe, na verdade, uma orientação de que alguns pacientes com suspeita ou com câncer de tireoide confirmado podem ficar no que se chama de vigilância ativa. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é a vigilância ativa e qual é o perfil de pacientes que poderia se encaixar nessa orientação, porque esse é um tema que vinha sendo muito discutido realmente nos últimos anos, então a gente já esperava que entrasse com mais força nesse novo guideline da ATA e, de fato, veio bem presente.
Fala pra gente o que é a vigilância ativa e, inicialmente, qual é o perfil de pacientes que se encaixaria nisso. Então, Ícaro, a gente entra nessa parte de vigilância ativa pegando o gancho exatamente do que o Luciano falou, né? Que a gente está cada vez menos agressivo na conduta. Então, sim, tem pacientes com câncer de tireoide que a gente pode apenas observar. Isso não é uma novidade, né? A gente já fala em vigilância ativa antes, mas só dizendo o que é que o guideline da ATA traz para orientar a gente do perfil de paciente que a gente vai apenas observar. A gente não vai operar esse paciente. A gente não vai fazer nem lobectomia, nem tireoidectomia total. Isso vai ser a vigilância ativa. A gente deixa esse paciente sem operar e mantém um segmento de perto com esse paciente. Que paciente seria o candidato à vigilância ativa? Aquele que tem, né, tem comprovado ali que é um câncer de tireoide, mas esse nódulo, ele tem menos de 1 centímetro. Ou seja, um microcarcinoma. Então, o primeiro critério é esse, o tamanho. Outra coisa, não pode ter doença locorregional, ou seja, acometimento de linfonodos ali na região, porque se você tiver um linfonodo acometido, é óbvio que aí você já parte para a cirurgia. E não pode ter também extensão extratireoidiana. Se você já tem um indício macroscópico ali na imagem que está tendo uma invasão extratireoidiana, você também não vai ficar olhando esse tumor. Mas não é só isso, né? Você precisa também ter esse paciente bem incluído ali no sistema de saúde. É um paciente que você garante que ele vai ser acompanhado, né? Você tem que ter ali um local que ofereça consultas frequentes, ultrassonografia frequente, porque você vai ter que acompanhar esse paciente com ultrassonografia. E, óbvio, isso é uma decisão compartilhada. Não é você sozinho, e o guideline fala isso é uma decisão compartilhada com o paciente. Porque se o paciente estiver ansioso, se o paciente disser, não, eu estou com câncer aqui no pescoço, eu quero tirar, ok, ele vai tirar. Então tem que ser em comum acordo. E aí sim, preenchendo todos esses critérios, você está autorizado a fazer o acompanhamento. E claro, óbvio, eu não falei, mas se tiver metástase à distância, é óbvio que ninguém vai deixar o câncer lá, né? Perfeito, Eric. Luciano, existem outros critérios que, assim, eles não entram ali no pré-requisito para uma vigilância ativa, mas que a gente acaba olhando na prática para saber se aquele paciente é um candidato ideal. Por exemplo, a idade, o quanto de tecido tireoidiano a gente tem imagem, ali, né? de margem em relação a esse nódulo. Fala um pouco sobre isso. Então, é porque, como o Eric falou, né? Você tem que raciocinar exatamente o risco daquela doença se tornar invasiva, né? Assim, como você, no acompanhamento, você vai ficar fazendo ultrassonografia cada 6 meses durante 2 anos, né? E se você tiver alguma evidência de crescimento, você vai indicar cirurgia. Então, você não tem, num primeiro exame, uma informação que lhe dê segurança do comportamento, da história natural daquele nódulo. Então, primeiro, você imagina a situação, você fez um ultrassom, tem um nódulo, o nódulo mede 0,7, 0,8, por alguma razão pediram para fazer a punção e veio maligno, veio carcinoma papilífero, carcinoma folicular. Mas você, em comum acordo com o paciente, só, não precisa operar agora, vamos acompanhar, tá? Talvez até nessa história natural, se teve um primeiro ultrassom para ver a imagem, teve um segundo ultrassom para fazer a PAF, se isso já transcorreu ali os 6 meses, de certa forma você já tem uma primeira evidência de história natural, porque você vai ter um primeiro exame, vai ter um segundo exame, ver se mudou, se cresceu, se teve alguma diferença e tal. Então, o principal parâmetro seria essa mudança na característica, não é nem tanto o tamanho, é um nódulo que você vê que ele se torna um pouquinho mais especulado, que ele começa a ficar um pouquinho mais ali subcapsular muito próximo da cápsula tireoidiana, ou muito próximo da traqueia, ou alguma dúvida, né? Um nódulo que deixa alguma dúvida em relação a essa questão de invasão, tá? Então, a gente imaginando a tireoide, a gente pode ter uma extensão anterior, o tumor que se estende para frente, para fora, né? Mas boa parte dos nódulos não vai ter isso, justamente porque a maioria dos nódulos nem é palpável. Então, ele pode ter um crescimento para perto da traqueia, pode ter um crescimento posterior, onde ele vai ficar mais próximo ali de invadir esôfago e nervo laringeu recorrente, tá? Então, por exemplo, muita gente chega no consultório com uma queixa relativamente comum. Eu estou rouco, né? Assim, muita gente refere a alteração na voz. O nódulo tireoide, o câncer tireoide, pode dar alteração na voz? Pode, mas para ele dar alteração na voz, a topografia seria esse nódulo de localização muito posterior no lobo. Então, você tem como ver a imagem e ver se esse nódulo realmente está nessa topografia para achar que talvez tivesse algum grau de invasão. Se isso for verdadeiro, o nódulo é posterior. O paciente realmente tem uma alteração vocal. Pedir para o otorrino olhar, tem uma paralisia de corda vocal, então tem uma grande chance de que é maligno que está invadindo, então não vou fazer vigilância ativa. Eles pedem 2 a 3 milímetros de imagem
porque justamente é o limite que você vai indicar ou não a intervenção cirúrgica, né? Você pede na reavaliação, se ele crescer 3 milímetros, ele manda, a diretriz está usando esse número, né? É baseado em vozes da cabeça de quem escreveu, mas é isso aí. Então ele precisaria ter pelo menos essa margem em relação ao limite de uma cápsula, né? Então, assim, um limite posterior, um limite medial, um limite lateral. Porque se ele tiver esse limite, se ele crescer, você ainda está dentro do espaço tireoidiano, né? Não vai ter extravasado, vamos dizer assim. Se é um nódulo que tem uma cápsula interrompida, é um nódulo que tem já ali, às vezes é muito difícil, mas na citologia já pode ver algumas características de agressividade, pode ter flagrar ali alguma formação um pouco diferente, como sugerindo um subtipo histológico mais agressivo, aí também não caberia, é difícil, mas às vezes pode aparecer. Se você tem qualquer situação de dúvida em relação a isso, se fizer um teste genético, tem alguns testes para agressividade, embora a mutação não é uma indicação direta, mas como o BRAF não cai, não aumenta esse risco. Então você poderia fazer essa avaliação também, mas são coisas assim muito específicas, né? Então, assim, eu acho que mas lembrando que ele não indica fazer o teste nessas situações para indicar. Nenhum, se você tiver feito e aparecer lá para você. Tem gente que pode achar, né, que precisa, já que eu quero fazer vigilância ativa. Eu acho que essa pessoa nem era candidata à vigilância ativa, né? Porque se ela tá ansiosa o suficiente para dizer que tem que fazer um teste, porque não daria para seguir. Inclusive, ele usa outros critérios além do crescimento, né? Até inclusive o crescimento posterior, ele fala que você citou. E se o paciente for ficando ansioso durante, ele bota isso. O paciente for ficando ansioso durante o acompanhamento, aí você indica também a cirurgia. E lembrar que a vigilância ativa ela faz sentido nesses nódulos abaixo de 1 centímetro, e o guideline ele já começa no texto explicando isso, porque eram pacientes que nem indicação de investigação tinham, não tinham indicação de punção, pacientes com nódulo abaixo de 1 centímetro. Então a gente vai fazer vigilância ativa exatamente naquele que não deveria ter investigado. Agora, outra coisa interessante que ele fala também é que não tem evidência ainda suficiente para indicar vigilância ativa com nódulo acima de 1 centímetro. Ou seja, talvez no guideline da ATA daqui a 10 anos, se tiver mais evidência, quem sabe nódulos acima de 1 também não vão entrar aí na vigilância ativa. Porque assim, o pessoal do Japão, que tem uma experiência maior lá do Kuma Hospital e tal, eles têm alguns pacientes até 1,5 que já estão colocando aí nesse sistema de vigilância ativa, né? Então assim, já passando desse limite de 1 centímetro, também baseado que a maioria dos nódulos vai ser no máximo de RADS 4 e que aí você, abaixo de 1,5, você também não faria, né? Aquela mesma conversa da investigação ou não investigação. Então já tem aí alguma segurança também, dependendo dessa localização, até 1,5. O tamanho não tá cada vez menos sendo critério, né, de agressividade. É muito mais essas outras características ultrassonográficas, localização e história natural mesmo, do que provavelmente tamanho. É muito mais perigoso um nódulo que, sei lá, fez um ultrassom, um ano atrás era 0,6, aí fiz 6 meses depois, deu 1, fiz agora, deu 1,4, é muito mais agressivo que o nódulo que era 2,5 já de cara e que tá 2,5 até hoje. Isso, então, assim, exatamente, né? Faz todo sentido. E aí, para fechar essa questão de vigilância ativa, como você colocou, ultrassom semestral nos primeiros 2 anos, e em relação à tireoglobulina, podem estar se perguntando, né? Devo acompanhar também esse paciente com monitoramento da tireoglobulina, e aí? Então, a tireoglobulina só cabe em paciente que fez tireoidectomia total, tá? Assim, né? A gente já tá adiantando aqui um pouquinho, mas porque nem lobectomia mais eles estão colocando para você fazer tireoglobulina, né? Fazer laboratório. Porque não é incomum a gente fazer o paciente ter alguma tireoidite, ter Hashimoto, ter alguma coisa, e você flagrar ali uma tireoglobulina alta demais, e aquilo ali vai gerar muito mais problema do que realmente solução. De vez em quando chegou, semana passada chegou o paciente com tireoglobulina de 80 e não tinha nada, era Hashimoto, não tinha nada, nem nódulo tinha. Então, assim, não tem que dosar tireoglobulina assim aleatoriamente, né? É um exame que se presta para um paciente que já fez tireoidectomia total, realmente não tem mais tireoide, e aí você tem realmente um parâmetro para acompanhamento. Melhor ainda no paciente ferradiodo, né? Então teria que ser pós-tratamento. A outra mudança também que teve foi a história do TSH, né? Que antes tinha aquela recomendação de você manter um TSH na faixa normal baixa. Então, um paciente que tivesse, por exemplo, um TSH de 4, tá dentro do normal, mas se fosse um paciente jovem, tinha uma recomendação, não, vamos deixar abaixo de 2,5, abaixo de 2, porque o TSH teria um efeito trófico, né? Mas essa recomendação não tem mais, né? Deixar o TSH dentro da faixa normal, pronto, a recomendação é só essa. Muito bem, já que você falou sobre lobectomia, a lobectomia ganhou força nesse novo guideline da ATA. A gente agora tem uma recomendação formal de que alguns pacientes têm indicação de fato de lobectomia como abordagem cirúrgica de escolha. Aqueles pacientes com tumores menores que 2 centímetros, obviamente que não tenham metástase, né?
nem linfonodal, nem à distância, que não tenha extensão extratireoidiana, desde também que o paciente não tenha nódulos suspeitos ou nódulos malignos no lobo contralateral, mas agora com essa diferença de que é recomendado para esse paciente, que é o T1A, a cirurgia, a lobectomia como cirurgia preferencial. Uhum. Entre 2 e 4 centímetros, a lobectomia também pode ser considerada, e de fato, tireoidectomia total, se a gente avaliar apenas tamanho, seria para aquele nódulo que tem mais de 4 centímetros ou que tem aí outros comemorativos em relação ao maior risco, como extensão extratireoidiana ou evidência de algum linfonodo comprometido. Como é que você vê essa mudança, Luciano? É alinhado com o que a gente já tinha de evidências mais recentes? É muito nessa linha de que você deve. Que a doença maligna, tireoide, o carcinoma papilífero, o carcinoma diferenciado, ele tem uma agressividade baixa, né? Se a gente for pensar assim, qual a principal consequência se fazer uma tireoidectomia total? O hipotireoidismo. A gente sabe que boa parte dos pacientes, mesmo fazendo reposição com levotiroxina, mesmo mantendo o TSH dentro da faixa normal, o T4 dentro da faixa normal, eles podem ter queixas, podem ser sintomáticos, às vezes até por ter feito cirurgia, sei lá. Tem a discussão muito grande da história do T3, T4, mas por enquanto só T4, por favor, né? Ainda não temos nada. Tem a história do hipopara, que é muito pior, talvez, do que o carcinoma, do que a maioria dos pacientes. Difícil de tratar, difícil. Né? Então, quantos, né, Eric? Quantos hipoparas a gente acaba vendo lá no ambulatório? De tireoidectomia, né? E que era uma tireoidectomia que poderia ser evitada, né? Então, a gente lembrando que são 4 paratireoides. Se você fizer uma lobectomia, no máximo você vai tirar 2, não tem como tirar as 4. Então, o hipopara virtualmente não existe pós-lobectomia, né? Pode ter algum caso aí na literatura, mas em geral não ocorreria. E o hipopara é muito, muito, muito mais trabalhoso, diminui muito mais a qualidade de vida do paciente do que a maioria dos carcinomas diferenciados de tireoide. Óbvio que tem caso agressivo, né? Então, ter esse cuidado. A própria questão de voz, assim, óbvio que quando você faz secção mais posterior pode ter mais lesão, mas também, quando faz lobectomia, tem uma menor incidência, porque você já está pressupondo que não tem linfonodo, então a cirurgia mais rápida, mais tranquila, sangramento, várias coisas aí na história, né? O pessoal fica com muito receio de, vai aparecer um nódulo do outro lado, vou ter que fazer biópsia, ter que fazer pulsão, tudo de novo. Mas veja, estatisticamente, e vários estudos clínicos já mostram segurança mais do que suficiente para a gente indicar lobectomia, né? Então, assim, a lobectomia... Eles colocam também na diretriz, principalmente nos pacientes entre 2 e 4 centímetros, que você indica a lobectomia, que é importante você informar o paciente que, dependendo dos achados, tanto intraoperatórios como no pós-operatório, o apedoíste patológico, pode ser necessário complementar tirando do outro lobo. Então, isso também vai acabar sendo uma decisão ali compartilhada com o paciente, mas fazer lobectomia tá tranquilo. Sim. É tranquilo, acho que essa é a mensagem. Não precisa ter medo de fazer a lobectomia nesse perfil de pacientes. Você avaliou ele direitinho antes, você viu que é um nódulo ali sem extensão nenhuma, sem acometimento linfonodal, que tem até 4 centímetros, dá para ser a lobectomia. E é praticamente assim, embora ele não use a palavra, é quase como se fosse assim, até 2 centímetros é lobectomia. Isso. De 2 a 4, considera a lobectomia. Basicamente isso. É uma das poucas recomendações, se você pegar a diretriz e for observar. Pegue só a lista das recomendações. É uma das poucas que ele bota como grau de recomendação forte. É uma das poucas, porque a maioria não tem estudo, assim, grandes estudos de comparação. E esse tópico particularmente tem. Então, assim, você tem realmente evidência de segurança. Agora, sim, lógico que um dos pontos, de tudo que a gente for discutir aqui, um dos principais pontos é o desejo do paciente. Se o paciente, sei lá, a família já tem casos e não quero fazer esse total. Muitas vezes isso é uma coisa que você tem que conversar com o cirurgião, porque às vezes o cirurgião também quer fazer total logo. Então, assim, fica muito nessa conversa. Bem, uma vez operado, seja lobectomia, seja tireoidectomia total, nós temos exames que são recomendados para o acompanhamento, para o segmento desses pacientes. O que é que esse novo guideline da ATA traz em relação a esses exames de acompanhamento, esses exames de monitoramento? Eu acho que aí a primeira coisa é pegando o gancho de novo que o Luciano falou no início, da gente ter paciência. Né? Porque muita gente já quer passar logo iodo. Calma. Né? Não sei nem se vai ter indicação de fazer iodo. Então você vai ter que esperar aí para reavaliar esse paciente, e essa reavaliação vai incluir a dosagem de tireoglobulina e, obviamente, do anticorpo antireoglobulina, que o guideline coloca para você fazer entre 6 e 12 semanas. Então veja que tem um tempo aí, você pode esperar uns 90 dias para poder você
estratificar bem esse paciente, aguardar o histopatológico, ver como essa tireoglobulina ficou no pós-operatório, mesmo antes de fazer iodo, que isso também vai lhe ajudar a classificar esse seu paciente em relação ao risco de recorrência, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E decidir se ele precisa, se não precisa de iodo e qual a dose de iodo que ele vai fazer. Se, ao dosar essa tireoglobulina, você já tem uma tireoglobulina suprimida, que no caso aí, como o paciente não fez iodo ainda, abaixo de 2,5 seria o ponto de corte, então, ok, o paciente está com a resposta boa. Se vem acima de 2,5, você pode considerar aí o exame de imagem, fazer ultrassom. Tá tudo bem, né? Independente de você ter feito iodo ou não, ele orienta ultrassom 6 a 12 meses depois do procedimento cirúrgico, certo? Então, tireoglobulina 6 a 12 semanas depois, se ela vier alta, você já pode fazer um ultrassom logo, se não, você pode deixar o ultrassom para 6 a 12 meses após. Só lembrando de novo, isso vale para tireoidectomia total, se for lobectomia, aí ele diz que você pode fazer uma tireoglobulina para ter uma basal e tal, mas que aquilo ali não vai valer para você determinar a conduta, né? Assim, aí ele fica realmente com ultrassom e, assim, não fazer tão em cima da hora, porque às vezes fica, sei lá, fica um seroma, fica algum resto de tecido, fica algum ponto, alguma coisa que inflamou. E quando faz ultrassom, a imagem pode deixar dúvida. Então, realmente tem que esperar um tempo para você fazer ultrassom. Se você indicou lobectomia, se você pegou o anátomo patológico da lobectomia e veio lá que realmente era só aquele nódulozinho no centro, não tinha invasão de nada, tá tudo bonitinho no anátomo patológico, então não tem por que você ter pressa de fazer ultrassom. Se o anátomo patológico já tiver alguma coisa para agressividade, então já seria indicado totalizar, não esperar para fazer ultrassom, né? Então se você fez uma lobectomia, no anátomo patológico veio invasão de tecido peritiroidiano, veio alguma coisa, alguma histologia agressiva, veio alguma coisa ali que chame a atenção, tá invadindo traqueia, invadindo alguma coisa, você já vai mandar totalizar, então você não vai esperar exame laboratorial, você já vai programar, completar a cirurgia. Do contrário, fiz a lobectomia, tá tudo bem, aí eu vou esperar 6 meses para fazer ultrassom, porque aí você vai ter segurança de que aquele ultrassom não venha nenhum artefato. E não vai dosar tireoglobulina. E não dosa tireoglobulina nesse caso, né? Assim, que esse aí perde o parâmetro. A gente tinha aquele ponto de corte do 30, né? Até um estudo de doutora Denise, que é brasileira, né? Lá do Rio. Mas que não foi assim colocado eles até mais, consideravam, né? Isso na diretriz anterior, mas agora eles... não tem ponto. E, inclusive, antes eles falavam, a tireoglobulina tem que estar descendo, não pode estar subindo. Se estiver subindo... Até essa história também saiu da diretriz. Aboliram, né? Aboliram. Não se fala mais em lobectomia. Na determinação da resposta ao tratamento. Se é lobectomia, você não vai acompanhar com tireoglobulina, só vai acompanhar e fazer isso, como eu falei, 6 a 12 semanas depois, se for tireoidectomia total. Ficou até esquisita a tabela de classificação de resposta do paciente que fez lobectomia, porque é como se nem fizesse mais sentido avaliar essa resposta. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Mas em relação, então, a risco de recorrência, porque vejam, se tem algo que vai determinar nossas condutas no acompanhamento desse paciente, inclusive uma conduta que gera muita dúvida, que é fazer ou não radioiodo, é justamente o risco de recorrência. E a gente tem novidades nessa classificação de risco, incluindo uma subdivisão de uma categoria que já era conhecida anteriormente. Luciano, em linhas gerais, o que é que houve de mais importante de mudanças em relação à classificação de risco de recorrência nessa nova diretriz da ATA? Então, o que é que a gente tem? Muita gente já estava bem familiarizado com a classificação de risco de recorrência. Quem faz ambulatório de câncer de tireoide já sabia decorar de trás para frente, não tem nem dúvida do que é que caía em cada coisa. Só que aí o intermediário e o alto, assim, o risco do alto começava muito baixo, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa já teria um alto risco de recorrência. Então foi dividido essa faixa do risco intermediário em intermediário baixo e intermediário alto, dependendo da característica que você vai observar. Então você vai ter uma classificação baixo risco, intermediário baixo, intermediário alto e alto risco, tá? As características anteriores estão lá ainda. Então, assim, é aquela história. Se o paciente tem margem comprometida, ou seja, não tirou o nódulo todo, não tirou o câncer todo, tem um linfonodo acima de 3 centímetros, tem ressecção incompleta, já está recidivado, né? Então, assim, tem metástase à distância já diagnosticada, metástase hematogênica à distância. Então, esse paciente cai no alto risco como sempre caiu.
Aquele paciente que não tem nada, né? Não tem invasão, às vezes só tem ali invasãozinha de cápsula, porque lembrar que quando a gente fala de invasão, a gente está falando de extensão extratiroidiana, não de micro invasão de cápsula, né? Porque a cápsula está ali, não quer dizer que ele não ultrapassou a cápsula, está contido ainda dentro do tecido tiroidiano, então não me preocupo com isso. Você tem que olhar essas situaçõezinhas. Mesmo um linfonodo, até 5 linfonodos com um tamanho máximo de 2 milímetros. No caso do folicular, é contar o número de invasões, aí realmente a gente tem que depender do patologista, né? O que é que foi inserido muito aí? Essa história da microinvasão. A microinvasão anterior teria um risco menor, porque aqui é mais visível, é mais fácil de você detectar. Uma microinvasão posterior, ela já entra para o intermediário, tá? Então, já teria isso. O próprio TNM entra na classificação. Se for acima de 4 centímetros com extensão extratroidiana mínima, já pula para alto risco. Porque seria grande com algum sinal de invasão, mesmo que você não tivesse uma invasão macroscópica. Então, ele inseriu o TNM de alguma forma nessa história. A questão de ser multicêntrico, que é muito comum no papilífero. Muito comum o papilífero ter mais de um foco. Então, se for multicêntrico, já pula para o intermediário. Se for multicêntrico unilateral, intermediário baixo. Se for bilateral, é intermediário alto. Então, assim, vai... Mesma coisa em relação à localização do linfonodo, né? Isso. Se é um linfonodo que está ali entre 0,3 e 3 centímetros, mas é compartimento central ou lateral, já muda a classificação, porque isso muda o N, né? O N1A, N1B, ele incorporou o N1A, o N1B dentro do risco de recidiva, né? Porque mais como é central. Ele coloca também porque é um intermediário baixo e alto, se você tiver critérios para baixo, mas se tiver 2 ou mais critérios, aí já soma para intermediário alto. E é bem bom senso, assim, né? Uma coisa que você acha que não tem muita evidência, assim, de estudos que mostraram. Agora, eu acho que, na prática, ninguém vai estar decorando esse monte de coisa. Eu não sei Luciano, que decora todos. Não, mas é porque... Aí o que é que você faz? Faz um print. Sim. E fica usando, coloca ali do lado, fica olhando. Né? Porque vai ter que aprender. Mas é a dica que a gente dá até os residentes. Isso. Né? A gente vai ficar olhando. E eles botaram também uma classificação de risco separando o tipo de tumor, né? Se é papilífero, se é folicular ou se é oncocítico, né? O oncocítico é porque, assim, o oncocítico antes era considerado como se fosse um subtipo do folicular, mas ele, no fim das contas, fica mais ou menos com... a mesma característica em relação à descrição, né? É porque algumas características são particulares de um determinado subtipo. Essa história de ser multicêntrico dentro da tireoide é comum no papilífero, mas não ocorre no folicular. Então, assim, o folicular você vai valorizar muito mais a questão da invasão, se ele invade vaso, quantos vasos, se for até 3 vasos, se for a partir de 4 vasos, vira alto risco. Então, você vai valorizar muito, muito, muito mais essa parte do que as outras situações. O intermediário, ele fica muito parecido entre todos, né? O intermediário é praticamente o mesmo entre papilífero e folicular. Mas o baixo e o alto entra essa característica da invasão de vaso, do número de vasos acometidos e tal, né? Então fica mais particular. Outra coisa que entrou também é a parte histológica, que tem aqueles subtipos de alto grau, se tiver necrose ou figura mitótica. Pouco diferenciado, né? E o pouco diferenciado, que é aqueles que a gente chamava de subtipos agressivos, né? Células colunares, células altas, células claras. Então, assim, também isso entra na classificação, só que agora com outra nomenclatura, vamos dizer assim, né? Então, a recomendação realmente é essa, assim. O anatomopatológico, teoricamente, vai ser atualizado, então um bom anatomopatológico já vai lhe trazer essa classificação, obviamente, na entrada, porque a maioria das coisas vão estar lá no anatomopatológico, né? E aí precisa olhar a tabelinha, não tem como memorizar ali tudo que tá ali. Agora, quem vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, alguma coisa, infelizmente, né, vai ter esse trabalho a mais para dar uma olhadinha nessas coisas. Só pra gente definir, assim, porque a gente fala baixo risco, intermediário, baixo, alto, o que eles classificam como isso? Quantos por cento de risco seria baixo, alto? Então, primeiro, lembrando que a gente tá falando só de risco de recorrência, não tá falando aqui de mortalidade. Então, baixo risco é quando é menos de 10% de você ter a recorrência da doença, a recidiva. Se você tiver entre 10% e 15% é intermediário baixo, 16% a 30% intermediário alto, e um alto risco é aquele com mais de 30% de risco de recorrência. Então é sobre isso que a gente está falando aqui quando fala dessa estratificação. E outro ponto é que ele usa a estratificação dinâmica como uma pós-estratificação, né? Sei lá, o cara tinha um alto risco, mas deu resposta excelente, aí o risco dele cai.
Se ele era um baixo risco, mas tem bioquímica incompleta, o risco dele sobe. Sabe o que aqui isso me lembrou? Então quando você está com risco intermediário numa dislipidemia, de risco vascular, faz um score de cálcio e muda a classificação. Então aqui a globulina muda. Eu acho que a gente vai precisar agora de uma calculadora online também. Acho que eles deviam pensar em fazer uma boa ideia, boa dica, né? aí para a Taloata. Eles deviam fazer uma calculadora, eu acho. Bem, pessoal, a gente falou aqui sobre pontos importantíssimos desse novo guideline da ATA 2025 sobre carcinoma diferenciado de tireoide. Mas falta falar ainda sobre indicação de radioiodo, como fica a supressão de TSH nesse paciente, porque isso mudou. E se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. Nós esperaremos você por lá.